quanto você o quer. Diga a Ele o quanto você depende dEle. Em nome de Jesus, se humilhe na presença do Senhor. Oh, aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Oh, meu Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Oh, abra o teu coração, você que está aqui na tua casa, abra o teu coração, porque o Senhor está contigo, o Senhor é contigo, o Senhor te ama, o Senhor, queridos, fez toda uma história, planejou tudo desde lá da antiguidade, Ele foi planejando tudo, para que chegasse até o ápice de Jesus estar na cruz, no meu e no teu lugar, aleluia. Oh, para que você tenha salvação, para que você tenha vida, para que você tenha vida abundante, para que você tenha paz, para que você tenha amor no teu coração, para que a tua vida seja restaurada, para que você seja liberto de todo mal, oh aleluia, aleluia, para que o Senhor possa mudar as sentenças que estão contra a tua vida, transformar a maldição em bênção. Basta você querer, basta você tocar no Senhor, basta você chamar por Jesus, basta você entregar o teu coração para Ele, basta você reconhecer que você precisa de Jesus, que eu e você somos pecadores e não podemos viver sem Ele. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, 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 santo és Tu. Oh, vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia, Jesus. Não adianta, maloqueiro, não adianta querer se vestir, que vai ter que tirar tudo de qualquer jeito. Vamos lá, amém? Ufa, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra a tua Bíblia lá em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Irmão, nós não vamos falar de missões, nem de evangelismo, nada disso. Abra o teu coração hoje. Quero perguntar para você se você está ouvindo a voz do Senhor, se você tem escutado a voz do Senhor, se você tem obedecido a voz do Senhor, se aquilo que o Senhor tem dito para você fazer, você tem feito. Outro dia nós estávamos conversando lá em casa, eu, a minha esposa, meus filhos, e pastor Sandro já falou isso algumas vezes sobre isso, querido. Nós vamos fazer a vontade do Senhor contra tudo e contra todos, em nome de Jesus, amém? Ninguém vai nos impedir, ninguém vai nos impedir, amém? Só roubaram Jonas aqui da minha Bíblia, Jesus amado, oh Senhor, glória a Deus, ninguém vai nos impedir. E nós falávamos sobre isso. Será que você tem no teu coração algo que você ama, que é maior do que Jesus, maior do que a vontade do Senhor? Será que você quer fazer a tua vontade muitas vezes, ou fazer a vontade da tua esposa, ou fazer a vontade dos teus filhos, ou fazer a vontade do teu pai, da tua mãe? A palavra do Senhor diz, eu sei que é duro para alguns, mas ela diz assim, ó, quem quer me seguir, amém, tem que deixar marido, esposa, filhos, pai, mãe, para fazer a minha vontade. Porque às vezes há um conflito, às vezes um quer uma coisa que não é aquilo que o Senhor quer, e nós precisamos estar dispostos a pagar este preço. E eu quero perguntar para você se você está disposto a pagar este preço, se você está disposto a abrir mão daquilo que você mais ama por Jesus Cristo, porque eu sei que no teu coração você tem, eu e você temos coisas que nós amamos e amamos muito, e talvez até mais do que o Senhor, mas nós precisamos estar dispostos a abrir mão disso. Nós temos que estar dispostos a ir para o lado que o Senhor quer, para onde o Senhor nos dirigir. E talvez quando você falar isso, por exemplo, para a tua esposa vai dizer não. E aí você vai ter que dizer, minha esposa, mas é para lá que nós vamos. Com você ou sem você. Contigo ou sentigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Puxa, amados, eu sempre ensaio ir assim num ritmo mais devagar, ainda mais hoje que está frio, não quero ter que tomar banho depois quando chegar em casa, mas não vai, eu acho que já não vai dar certo, mas vamos lá, amados, espero que a unção do Senhor que nós temos aqui na igreja, é o que nós oramos para que esteja aí na tua casa,
que esteja aí na tua sala, aí no teu quarto, na tua cozinha, onde você estiver, a presença do Espírito Santo possa estar enchendo esse lugar, operando maravilhas nessa noite, operando a graça do Senhor nessa noite. Nós oramos para que o Senhor envie um anjo, assim como nós oramos para que um anjo venha até aqui do Senhor, anjos venham até aqui, que anjos estejam entrando agora aí na tua casa, entrando aí na tua casa agora, com a provisão de Deus, com a bênção de Deus, com a unção de Deus, com o azeite do Espírito Santo, e derramando sobre a tua cabeça, e fazendo o teu corpo inteiro incendiar, o teu corpo inteiro tremer na presença do Senhor. Você ficar leve, você ficar cheio de paz, cheio de alegria nesse momento, porque você sabe que o Senhor está com você, abrindo o mar, te fazendo andar sobre as águas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, como o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Glória a Deus. Vamos ler a palavra lá em Jonas capítulo 1, versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Escute uma coisa que eu vou começar já dizendo para você aqui, querido. O Senhor não pede, Ele manda. Escute isso, o Senhor não pede, Ele manda. Às vezes nós achamos que temos opção, mas nós não temos opção. Porque, querido, a Bíblia é o manual de vida para nós. Meu Deus, mas o Senhor não fala comigo. Talvez você que está me ouvindo está pensando assim: mas como que eu ouço a voz do Senhor? Você vai começar ouvindo a voz do Senhor, aqui na palavra dEle. Aqui. E preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Algo que eu aprendi, apanhando. Se você não obedecer aqui, aonde Ele deixou a sua palavra escrita, você não vai ouvir a voz dEle falando aqui. Ou você começa e aprende a obedecer aqui, ou você não vai ouvir a voz do Senhor. Quando você ouve o pastor, alguém falando, o pastor Sandro falando: Jesus falou comigo, o Senhor falou comigo essa noite, eu estava orando, o Espírito do Senhor me mostrou. Sabe por quê, querido? Porque nós obedecemos primeiro aqui. Esta é a ordem, é de baixo para cima, é primeiro o natural, depois o espiritual, é primeiro a palavra de Deus que já está escrita, depois o espiritual, entende? Às vezes nós queremos ouvir a palavra do Senhor, mas nós não obedecemos o que está aqui, nós obedecemos só aquilo que nós queremos, e Jonas é um exemplo disso. Ouça bem o que diz agora o versículo 2, Deus deu uma ordem para Jonas. A palavra não fala muito sobre a origem de Jonas, mas Deus dá uma ordem para ele: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus dá uma ordem então para que Jonas fosse até a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Estima-se que em Nínive havia 600.000 pessoas, talvez a maior cidade do seu tempo. Uma capital reconhecida, que, se não me falha a memória, ela foi destruída só depois por Nabucodonosor. Mas era uma cidade muito grande. Se você ler Jonas, você vai ver que levaria 3 dias para atravessar a cidade. O profeta precisaria de 3 dias pregando para atravessar toda a cidade, pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus para Jonas era: olha, a sua maldade subiu até a minha presença. Escute o que eu vou dizer para você. A maldade, nós às vezes não temos esta percepção, não temos este discernimento, mas chega um ponto em que a maldade incomoda o Senhor. Chega um ponto em que o nível de maldade, de pecado, incomoda o Senhor. Então o Senhor vem interferir, como por exemplo Noé. No tempo de Noé havia toda aquela bagunça, e o Senhor viu e disse: olha, tudo que o homem quer fazer é mal. Só Noé achou graça aos olhos do Senhor, quando Deus então resgata Noé. Mas aqui também, o cheiro ruim subiu até o Senhor de Nínive. E ele disse: prega contra a cidade, porque a maldade dessa cidade subiu até a minha presença. Ou seja, o Senhor iria destruir. Ele fala assim: vai depressa. Sabe por que vai depressa? Porque aquilo estava incomodando demais o Senhor. Chega uma hora que a maldade ela incomoda demais o Senhor. E o Senhor age. E preste atenção nisso que eu vou te dizer. O Senhor às vezes age através de circunstâncias naturais,
que aqueles que são, eu não tenho tempo de falar sobre isso hoje, porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios que o homem natural não discerne nada, mas o homem espiritual ele discerne todas as coisas. Então tem coisas que você vai ouvir, vou usar de novo o exemplo do pastor Sandro, que eu sei que ele vai me permitir, né? Se não me permitir eu vou falar de qualquer jeito. Ele vem lá e diz assim: o Senhor me falou que vai acontecer tal coisa, o Senhor me mostrou que vai acontecer tal coisa, acontece. E aí sabe o que muitas pessoas falam, aquelas que são naturais, elas acham que é só um fenômeno natural, não tem nada a ver. Porque Deus age desta maneira, Deus se move desta maneira. Aquilo que para muitas pessoas é algo da natureza, que a ciência explica, é Deus agindo através disso. É Deus se movendo através desses eventos, que nós poderíamos chamar de eventos naturais, mas o homem espiritual, aquele que ouve a palavra do Senhor, obedece a palavra do Senhor, esse discerne e diz: não, isso não é algo natural, isso é a mão do Senhor agindo. Isso é a mão do Senhor agindo. Ah, mas escolheu fazer isso. Ah, mas escolheu fazer aquilo. Essa é a consequência. Claro, é a mão do Senhor agindo. A palavra do Senhor diz que o Senhor é soberano em todas as coisas, ainda que Ele tenha nos dado o livre-arbítrio. Ah, meu Deus, mas por que tanta maldade no mundo? Por que o mal? Por que o Senhor não faz nada? Amados, eu vejo pessoas escrevendo isso e de verdade, amados, eu não consigo entender. Se Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher o que você quer, fazer o que você quer, agir do jeito que você quer, você acha que Deus vai agir com você como se você fosse um robô? Não, agora você não pode, você faz o que você quiser da tua vida. Agora você vai ter que colher, como nós já pregamos aqui várias vezes. A semeadura, ela é como que é a palavra? Ela é livre. Você é livre para semear, se você quer ou não semear. Agora, colheita é obrigatória. Então muita gente fala assim: mas como que Deus permite isso? Como que Deus permite? É que permite porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus quer que eu e você o amemos pelo nosso coração, pela nossa escolha, e não como uma imposição, como muitos acham. Porque se Deus controlasse do jeito que muitos, desculpe, me perdoe, você não. Muitos querem que Deus controle. Ah, não pode ter guerra. Ah, não pode ter assassinato. Ah, como que Deus permitiu que acontecesse tal tragédia? Nós seríamos como robozinhos na mão do Senhor, e Deus nos deu uma coisa muito preciosa, o livre-arbítrio para você escolher. Tanto que eu quero dizer uma coisa para você: a palavra do Senhor diz que o inferno, ela foi preparada para Satanás e seus demônios, não para o homem. Porque Ele te deu o livre-arbítrio para você não ir para o inferno, para você não ir para a morte eterna. O inferno é lugar para Satanás e seus demônios, e não para mim e para você. Mas a maldade chegou a tal ponto que Deus disse assim: olha, eu não aguento mais. E o que acontece? O que Jonas faz? Mas Jonas foge da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Queridos, você e eu, será que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor realmente e obedecendo a palavra do Senhor? Será que eu e você não estamos fazendo do nosso jeito? Ah, domingo é dia de ir no culto, mas durante a semana eu faço o que eu quero. Amanhã eu faço o que eu quero. Hoje eu fiz o que eu quis. E à noite eu vou na igreja para fazer ali uma média com o Senhor. Então aqui, amados, diz assim, que ele fugiu da presença do Senhor, e há várias formas de fugir da presença do Senhor. Há formas sutis de fugir da presença do Senhor, como por exemplo, querer agradar o teu filho, querer agradar a tua filha, mais do que o Senhor. Ah não, olha só, eu preciso aqui, fazer um meio de campo. Não, amados, a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. E Jonas achou um jeito de fugir da presença do Senhor. Então eu quero dizer para você que sim, nós podemos fugir da presença do Senhor com as nossas escolhas, porque a palavra do Senhor diz assim: há caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, mas o seu final é a morte. Geralmente o caminho mais difícil é o caminho do Senhor. Ouça, geralmente o caminho mais difícil é o caminho do Senhor. O caminho mais fácil não é o caminho do Senhor. Até tinha aquela piada, do elevador, o sujeito está para ir para o céu, ele é para escolher, ele vai até o inferno, e no inferno é festa, é não sei o quê, aí ele vai até o céu, ele não gosta, acha muito tedioso, aí ele diz assim: não, eu quero ir para o inferno. Quando ele vai para o inferno, daí virou só fogo, fumaça e gritaria. E ele diz assim: ué, mas cadê aquela festa que estava aqui antes? Não, aquilo era só propaganda.
Amados, é brincadeira, né? Mas é assim que o mundo funciona. Tudo que você está vendo é propaganda, porque eu e você estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui por um tempo limitado, mas a nossa eternidade nós não vamos viver aqui. E às vezes falta da nossa parte posicionamento, falta da nossa parte tomar uma posição séria diante do Senhor e dizer: Senhor, o que tu queres que eu faça? Sabe, queridos, aliança, que é a mesma coisa que nós temos com a nossa esposa, a aliança com Deus é uma aliança que implica em benefícios e obrigações. Benefícios e obrigações. E tem dias que são mais obrigações do que benefícios, ou será que eu estou enganado? Dias que são mais difíceis, mas nós não quebramos a nossa aliança com Deus, nós não quebramos a nossa aliança com a esposa, nós nos mantemos firmes na nossa aliança com o Senhor, nós não fugimos da sua presença. Nós não somos como aqueles homens que, por exemplo, vou dar o exemplo natural que fica mais fácil, brigou com a esposa, sai de casa 3 dias, e acha que com Deus vai aceitar tal coisa. E então Jonas foge da presença do Senhor. E ele desce à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aqui tem mais uma verdade que eu quero dizer para você. Tem gente que está pagando pela escolha que fez. Pagando por fugir da presença do Senhor. Por que está acontecendo isso? Porque está pagando o preço de fugir. Ele teve que pagar a passagem, querido. Ele teve que pagar o preço para fugir da presença do Senhor. Ele foi lá e entrou dentro de um navio. Um navio aceitou o Jonas. O navio aceitou que Jonas entrasse e fosse ali embarcado. Coitado do navio. Mas antes de eu entrar nesse ponto do navio, queridos, eu vou continuar depois, me veio à mente aqui um outro, tenho certeza que é o Espírito do Senhor falando, mas eu vou continuar mais um versículo e vou para onde ele está falando. Olha só. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha só, queridos, tem 2 verdades escondidas aqui. A primeira é: quando alguém está fugindo da presença do Senhor, quem está perto sofre as consequências. Não aceite quem está fugindo da presença do Senhor no teu barco. Não aceite no teu barco aquelas pessoas que dizem assim: eu estou com o Senhor, mas está com o Senhor só domingo à noite, só no púlpito. Prega uma coisa e vive outra. Aí você está no mesmo barco que esta pessoa. Você muitas vezes vai aceitar que alguém entre no barco da tua vida e essa pessoa está em rebeldia contra o Senhor, porque o que Jonas estava fazendo não passava de rebeldia, de desobediência. E eu e você muitas vezes somos rebeldes e desobedientes, queremos fazer a nossa vontade. Gostamos de fazer a nossa vontade, do nosso achismo, das nossas convicções, daquilo que nós queremos para a nossa vida. Eu quero isso, eu quero aquilo, aquele outro, eu quero um carro novo, eu quero uma roupa nova, eu quero uma joia nova. E o Senhor? O Senhor está lá atrás. Então quando o Senhor te pede uma coisa, você rejeita, dá um jeitinho, dá uma ajeitadinha ali para não parecer, para os irmãos não verem. Mas eu quero dizer para você que o Senhor sabe quem eu sou lá dentro da minha casa. O Senhor sabe quem você é lá dentro da tua casa. O Senhor sabe quem você é lá dentro do quarto, entre 4 paredes. Coisas que você não mostra para ninguém, porque nós gostamos de mostrar para os outros que nós somos bonzinhos, que nós somos alegres, que nós somos felizes, mas lá dentro do teu quarto, Deus sabe como você está vivendo. Deus sabe quem você é. De Deus ninguém se esconde. O Salmo 139 diz isso, 139 ou 137, eu não sei. Senhor, para onde fugirei da tua presença? E aqui, queridos, Jonas, chamado por Deus, incumbido por Deus, com uma missão, ele acha que vai conseguir fugir de Deus. Eu e você não conseguimos fugir de Deus. Queridos, além daqueles que nós recebemos no nosso barco, também há um outro problema: o que nós estamos fazendo, que posição, que escolha que nós estamos tendo.
Será que nós estamos tomando a posição que nós precisamos tomar? Ou será que nós estamos sendo omissos, relapsos? Porque eu preciso seguir a palavra do Senhor e eu não posso dizer assim, não Senhor, agora eu não estou com vontade. Você acha que nós temos essa opção de dizer, Senhor, agora eu não quero, agora eu não estou com vontade? Não, querido. Nós não podemos ser relapsos. Nós temos que assumir a posição que Deus nos chamou. Se você hoje leva sobre a tua vida o nome de Cristo, o selo do Espírito Santo, eu e você temos que tomar posição. Eu e você temos que assumir um compromisso. Que Ele é maior do que qualquer coisa neste mundo e nesta vida. Eu quero que você marque esse texto de Jonas, eu vou marcar, porque senão eu vou perder, não vou achar depois. E vá lá para Juízes capítulo 9. Ah, querido, queria ter mais tempo para falar desse texto de Juízes capítulo 9. Juízes 9, eu vou só contar um contexto para você. Nós estamos no contexto aqui de Juízes capítulo 9, onde Gideão, um dos juízes de Israel, porque o que acontecia? Israel não tinha rei ainda. Então Deus levava, depois de Josué, Israel começou a se corromper com os povos daquele lugar onde ele estava, com os deuses daquele lugar. E Deus levantava juízes para livrar Israel. E Deus levantou anteriormente ao capítulo 9, Gideão. E durante o tempo desse juiz Gideão, Israel teve 40 anos de paz. Ele viveu 40 anos em paz, Israel. Só que quando Gideão morreu, foi outro juiz se levantou, ou melhor, outro juiz usurpou o lugar, chamado Abimeleque. Ele foi até uma cidade chamada Siquém, e essa cidade de Siquém, ela é bem interessante pelo seguinte, porque essa Siquém é uma cidade que fica entre dois montes de Israel, o monte Ebal, de um lado, e o Gerizim de outro lado. Você que é já antigo de igreja, da palavra, de escola dominical, você vai lembrar que o monte Ebal e Gerizim são os montes da bênção ou da maldição. Um é o monte da bênção, o outro é o da maldição. Lá em Deuteronômios, Moisés colocou um grupo sobre um monte para proferir as bênçãos sobre Israel, se ele obedecesse, e Moisés colocou um grupo sobre o outro monte para proferir as maldições sobre Israel, se ele não obedecesse, se ele fosse rebelde, se ele fugisse da presença do Senhor. E lá nessa cidade, essa cidade se tornou um lugar que era um centro, ouça bem isso, político e religioso. Essa cidade se tornou isso. E esse Abimeleque, ele vai até essa cidade e diz assim, olha, você vai querer que os filhos de Gideão reinem sobre vocês, ou vocês preferem que eu reine sobre vocês? E eu sou de Siquém, eu sou como vocês. Eu sou sangue do sangue de vocês. Nós somos família. Nós fazemos as mesmas coisas. Nós temos os mesmos desejos, as mesmas vontades. Fomos criados juntos, cresceram juntos. E então ele vai lá e faz essa proposta para aquele pessoal de Siquém, esse pessoal dessa cidade chamada Siquém. Lembre-se, eles estão entre a bênção e a maldição. Eles têm a capacidade, o livre-arbítrio de escolher o que eles querem fazer. E eles escolhem esse usurpador que era Abimeleque, e eles vão lá e matam todos os filhos de Gideão. Um só sobra, chamado Jotão. E eu quero ler para você a história que ele conta. Porque, querido, quando nós não tomamos lugar, quando nós não assumimos a nossa posição, o nosso lugar, aquele lugar que Deus nos chamou, aquele lugar que Deus te chamou, alguém vai assumir, ele não vai ficar vago. Não existe lugar vago, não existe poder vago. Se você não assumir o teu lugar como marido, como pai, você como esposa, como mãe, se você não assumir o teu lugar na igreja, tomar as posições que você precisa tomar, fazer o que você tem que fazer no teu trabalho, aonde você for, alguém vai tomar esse teu lugar. E depois você não pode reclamar. E ele então conta uma história que eu acho que é uma história, no mínimo, sensacional. Lá no versículo 7. Juízes 9, 7, eu quero que você preste atenção. Se você tem uma Bíblia, acompanhe. Quando Jotão soube
disso, que todos os irmãos de Gideão, seus irmãos, haviam sido mortos, ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouça-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja nosso rei. Ele conta uma história onde as árvores são como homens. E essas árvores saíram para ungir um homem, ungir um rei, desculpe. E eles foram primeiro até a oliveira. E eles disseram então para a oliveira: seja nosso rei, seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu, ouça isso, renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então a resposta da oliveira, aquele chamado que ela teve, foi não, porque eu não quero abrir mão do meu azeite, a qual se presta honra aos homens e aos deuses. Porque a oliveira produz azeitona, que vai para a prensa, e lá na prensa, né, nós tiramos o azeite, é tirado o azeite. E ela não quis abrir mão daquilo que ela tinha. Ela em nenhum momento ia perder o que ela tinha. Ela não ia deixar de ser uma oliveira. Ela não ia deixar de dar o seu azeite. Mas para ela aquilo estava bom. Ela não queria assumir o chamado, a posição para a qual ela foi convidada, para a qual ela foi chamada. E ela diz: eu não quero reinar sobre vocês. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós não queremos assumir uma posição. Por quê? Porque para nós o nosso azeite é mais importante. Para nós aquilo que nós estamos fazendo é a coisa mais importante do mundo. E muitas vezes nós não olhamos a grandeza do chamado de Deus, da palavra de Deus para as nossas vidas, e renunciamos àquilo que Deus nos dá. E queridos, o azeite que fala do óleo, fala das coisas espirituais. Eu quero abrir um parênteses e dizer algo para você. Tem muito cristão que ele quer viver só no espiritual. Que ele quer viver só no espiritual, só no jejum, só na oração, só na leitura da palavra, mas ele não quer assumir uma posição e pagar um preço. De ir, queridos, de ir até, como que é o nome da cidade que Jonas foi mandado para ir? Nínive. Eu queria só saber se você lembrava. E nós não queremos assumir uma posição e ir até Nínive. Nós queremos ficar no nosso lugar, produzindo o nosso azeite, se autossatisfazendo. Queridos, você sabe, eu preciso falar outra coisa para você. Muitos de nós, posso afirmar isso para você, muitos de nós fomos vencidos pelo conforto. Pelo conforto. Às vezes quando eu vejo como vivem alguns povos, algumas tribos, alguns espalhados pelo mundo, eu fico pensando: meu Deus, se o crente aqui do Brasil tivesse que viver dessa maneira, ele não ia ser crente. Porque a igreja tem que ter ar-condicionado, a igreja tem que ter uma cadeira confortável, a igreja tem que ter um grupo de louvor, a igreja tem que ter um grupo de dança, a igreja tem que ter água gelada, a igreja tem que ter tudo. E aí eu vejo crentes espalhados pelo mundo, onde eles têm que se reunir embaixo de uma árvore. E eles caminham às vezes 20, 30, 40 quilômetros para chegar naquele lugar. Então definitivamente a igreja do Brasil foi vencida pelo conforto. Experimenta abrir uma igreja numa garagem. As pessoas vão olhar assim: o quê? Eu vou dar um exemplo. Imagina o pastor Sandro abrir uma igreja numa garagem. Hoje as pessoas vão chegar lá e vão dizer assim: eu acho que esse pastor aí... Porque se Deus estivesse com ele, não, se Deus estivesse com ele estaria num mega templo, no templo de Salomão. Não é verdade? Então não abre mão. Aí eles vão para a segunda árvore. A segunda árvore é assim, ó. Então eles foram até versículo 10. Então as árvores disseram à figueira: venha ser nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Também não queria renunciar, querido. Não queria abrir mão daquilo que ela tinha. E na verdade ela não ia abrir mão, ela ia continuar sendo uma figueira.
ela ia continuar produzindo, porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos ligados no Senhor, nós produzimos frutos. Nós não produzimos frutos, não produzimos talvez a azeitona, talvez o figo, talvez a uva, depois quando nós não estamos ligados ao Senhor. Mas quando nós estamos ligados ao Senhor, nós produzimos o melhor. E ela não quis, e talvez eu possa fazer uma comparação aqui para você, que os figos são as coisas naturais. Se o azeite são as coisas espirituais, o figo é esse conforto que eu falei para você agora, que eu me adiantei. Os figos são as coisas boas da vida. Os figos é a casa da praia, é o sítio. Os figos é a piscina, é o final de semana de churrasco, é as viagens com os amigos. Os figos é tudo aquilo que é doce e é bom. Mas isso não pode ser o centro da nossa vida. Nós não podemos renunciar ao chamado de Deus, aquilo que Deus está pedindo para que nós façamos, porque nós queremos viver desta maneira. Queremos viver neste mundo espiritual, sem participar do natural, aonde as pessoas sofrem, aonde as pessoas têm necessidade, aonde não adianta só orar, é preciso fazer algo por elas. A própria palavra do Senhor diz, não adianta você orar por uma pessoa que vem te pedir água e você despede ela com sede. Não adianta você orar por uma pessoa que tem fome e você despede ela com fome. Ou que está nua precisando de roupa e você despede ela com roupa, sem roupa. Você precisa ajudar, você precisa colocar, a tua fé tem que ser uma fé, como o pastor Sandro falou domingo, operosa. Tem que operar. Tem que dar frutos, e no Senhor nós damos frutos, e frutos que são para a eternidade, porque a palavra do Senhor diz que se nós dermos um copo de água para alguém, em nome de Jesus, nós vamos receber galardão por esse copo de água que nós demos. Olha, amados, que coisa tremenda, nada é desprezado. O Senhor, Ele está nos olhando e cuidando de nós o tempo todo, e nos observando o tempo todo. Nós nunca estamos sozinhos. Você que mora sozinho, você que mora sozinha, você nunca está sozinho. O Senhor está sempre aí com você. O Senhor está sempre te acompanhando. Ele te ama. E a terceira árvore por qual eles convidam, preste atenção aqui comigo, versículo 2. Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Não quero dominar sobre vocês, não. Quem são vocês? Tudo uns... Querido, você acha, né? Talvez te escandalize isso, mas é assim que tem muita gente que pensa. Você não é ninguém. Você acha que eu estou preocupado com você? Que eu vou renunciar à minha vida para me preocupar com você? Querido, lá no coração está pensando, você é um Zé das Couve, um Zé Ruela. Agora vai lá alguém com um carrão que para na frente da igreja. Vai lá alguém bem vestido, para você ver se não vai lá todo mundo pedir a bênção ainda. Pior ainda quando você vê um pastor que parece que vai lá pedir a bênção para a ovelha que tem dinheiro. O que é isso, amados? Dentro da igreja, na casa do Senhor, os filhos de Deus, a palavra do Senhor diz que todos nós somos iguais. Não devemos julgar ninguém pela aparência. Pensa se um Paulo entrasse aqui agora surrado, ferido, maltratado, era capaz de colocar lá num canto e ninguém chegar perto dele. Essa é a igreja, não é? Ou eu estou mentindo? Ou eu estou mentindo que se chega alguém diferente na igreja, não abre já uma roda em volta dela? Finalmente todas as árvores, enfim, versículo 14, que é onde eu quero chegar, é no 14, tá? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. Querido, quando nós não nos posicionamos, o espinheiro vai querer tomar o lugar que você deixou livre.
O lugar que você deixou a brecha, o lugar que você não quis assumir, você não quis tomar posição, você não quis renunciar àquilo que você tanto ama, é o espinheiro que vai tomar esse lugar. E o espinheiro vai lá e diz assim: o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Querido, a nossa falta de posicionamento, de obediência, porque, querido, se a palavra de Deus, ela fala sobre tudo na nossa vida, nada está fora da palavra de Deus. Se você precisar de conselho para qualquer coisa, você vai encontrar aqui. E aí eles pedem, por fim, como ninguém, quis abrir mão do seu prazer pessoal, foram, por fim, convidar o espinheiro. E o espinheiro diz: pode vir, vou reinar sobre vocês sim, vem se abrigar sobre a minha sombra. Então, querido, por isso que eu comecei dizendo, muitos estão pagando preço por não tomar posição. Não tomar posição também tem preço para pagar. Não vai ficar, não existe em cima do muro, ou é trevas ou é luz, ou está com Deus ou está com o diabo. E ali, querido, o espinheiro disse: vem então se abrigar comigo. E ele diz ainda assim: agora que eu sou rei é o seguinte, vem se abrigar na minha sombra. E ai de você se não se abrigar na minha sombra. Olha o que ele diz: do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Quando nós não tomamos posição, quando nós abrimos brecha, quando nós abrimos um vácuo de poder, o espinheiro vem reinar. Cuidado com as tuas escolhas, cuidado com as tuas decisões, não seja omisso, desculpe. Falei omito. Ai, querido, a vontade de falar sobre isso não falta, mas isso é do pastor Sandro. Querido, se você não tomar a tua posição, não assumir o teu lugar, é o espinheiro que vai reinar. E Jonas achou, querido, que ele podia, agora voltando lá para Jonas, e acontece exatamente isso, tá? Depois você pode ler o capítulo 9, 10 de Juízes. Voltando lá para Jonas agora, que ele também achou: não, eu não quero deixar o meu azeite, eu não quero deixar os meus figos, eu não quero deixar as minhas uvas, eu não quero deixar o azeite que se honra os reis e os deuses, eu não quero deixar o vinho que alegra o coração dos homens, eu não quero deixar o meu figo que é doce, saboroso. E aí então ele escolhe ir para um outro lugar. E diz a palavra do Senhor que o Senhor fez cair uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. E eu acho interessante isso, porque eles eram marinheiros e com certeza eles já viram muitas tempestades, mas eles perceberam que aquela tempestade era diferente. Porque eu vou dizer uma coisa para você, querido: quando o homem espiritual, que discerne bem todas as coisas, observa uma tempestade, ele sabe se aquela tempestade ela é natural ou não é natural. Ele vê quando há alguma coisa estranha ali, ele vê quando tem um propósito diferente ali. E aqueles marinheiros ficaram com medo, e eles disseram assim: cada um chamava o seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Amados, eu quero dizer para você: não entre no barco daquele que é rebelde, não entre no barco daquele que é desobediente, porque senão você vai ter que começar a jogar as coisas para fora do barco. Senão você vai ter que começar a se desfazer das coisas, porque senão o teu barco vai afundar. Porque aquela pessoa que você está levando no teu barco, ou a pessoa que você deixou entrar no teu barco, ou o barco da pessoa que você entrou, ela está indo contra a vontade do Senhor, ela está indo numa direção contrária à direção de Deus, oposta à direção de Deus, e ali você vai encontrar tempestade, que não adianta você orar: Senhor, como o Senhor fez lá, ordena que a tempestade se acalme. Ela não vai se acalmar, porque você tem que descer desse barco. Senhor, deixa eu andar sobre as águas. Senhor, não vai andar sobre as águas. Senhor, abre o mar para que eu passe em terra seca. Não vai abrir o mar, porque o Senhor não vai, querido, contra a palavra dele. E se alguém ali está em rebeldia, se alguém ali está em desobediência, se alguém ali está fugindo da presença do Senhor, a tempestade vai vir.
e vai vir para arrebentar. Para que você possa discernir, porque sabe como que o homem natural discerne as coisas? Quando ele começa a perder tudo. Quando ele começa a ver que está ficando zerado. Quando ele começa a ver que, minha conta está negativa, na minha casa, na minha despensa não tem comida, eu estou sem emprego, isso, aquilo, o carro já não está mais andando, está quebrado, e ele começa a ver que tem alguma coisa errada ali, e aí ele começa a dizer, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. É mais ou menos como aquela frase, né? Ateu, graças a Deus. E ele então percebe. Ele percebe que ele precisa se render, se humilhar. E é ali que Deus começa a trabalhar. E é ali que Deus começa a falar com aquela pessoa. E é ali que Deus começa a falar conosco. Mas eu quero dizer para você que você não precisa chegar nesse ponto de enfrentar uma tempestade, de ter que começar a largar essas coisas, jogar fora, porque senão vai afundar tudo e você vai morrer junto. Você não precisa chegar nesse ponto. Você e eu só precisamos obedecer. Eu e você só precisamos ouvir a voz do Senhor. E aqui é o primeiro lugar que nós vamos ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor e obedecer, e seguir a sua voz. Porque a palavra do Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Agora não adianta você ficar querendo ouvir voz de mercenário. Não adianta você querer entrar em barco mercenário. É que nem barco de pirata, querido. Uma hora vai vir lá a coroa espanhola, inglesa, vai afundar o barco. Não adianta, querido. Você precisa entrar no barco de um homem de Deus. Você precisa estar do lado de homens de Deus. Você precisa estar do lado de pessoas que têm temor a Deus. E é algo que eu tenho orado nos últimos dias. Senhor, me dá um coração com temor. Porque senão a gente se corrompe. E a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É por ali que nós aprendemos a sabedoria. Então podemos orar, Senhor, assim como a palavra do Senhor diz para nós pedirmos sabedoria, e Ele dá a todos sem exceção. Nós também devemos pedir, Senhor, me dá um coração com temor. Isaías capítulo, eu não lembro agora se é 6 ou 11, onde fala dos 7 Espíritos do Senhor, que coincidentemente é cada velhinha, cada luzinha ali do candelabro. Um deles é espírito de temor, que nós precisamos ter em nós, e havia em Jesus o espírito de temor. Espírito de temor que faz com que ele sue lágrimas lá no Getsemane, sue lágrimas de sangue, mas ele não abre mão do seu chamado, aonde ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice, se for a tua vontade, senão eu vou beber ele todo até a última gota. E aí eles percebem, querido, estão lá no meio daquela tempestade, todos os marinheiros com medo, cada um clamando ao seu Deus, começam a tirar as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Eu estou no versículo 5. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Querido, a pessoa quando é rebelde, quando ela está fugindo, sabe o que ela faz? Está tudo pegando fogo. Todo mundo, querido, sofrendo, mas ela está dormindo. Ela não está enxergando. E esse dormir aqui não é o dormir natural, querido, é um sono espiritual. É um sono espiritual. E a palavra do Senhor diz em Efésios que está na hora de nós acordarmos desse sono. De nós nos levantarmos, de nós abrirmos os nossos olhos. E lá estava Jonas, lá embaixo, dormindo esse sono espiritual. E é engraçado porque o capitão do barco, um ímpio, vem lá acordar ele. Vem lá dar um chacoalhão nele. E aí ele diz assim, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Como você não está vendo o que está acontecendo? Por isso que é um sono espiritual, não é um sono natural. Porque quando é algo natural, acontece o barulho, acontece alguma coisa, você já acorda esperto, você já vai ver o que está acontecendo. Mas ele não via. Em nome de Jesus, nessa noite, se tem alguém aqui conosco, que está dormindo esse sono, que o Senhor possa ungir os teus olhos nessa noite, e abrir os teus olhos. Que essas escamas caiam dos teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ele diz, levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E não morramos.
E no versículo, estou quase terminando. Versículo, eu vou ler aqui, vou chegar lá, vamos lá. Não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tem pessoas que acham que isso não existe, né? Eles dizem aqui, até eles que serviam outros deuses, eles sabiam, está acontecendo essa desgraça, porque tem alguém fazendo coisa errada. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho tempo de falar sobre isso hoje que eu falei, o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. Mas querido, e ele não está falando do homem natural, do homem sem Deus. Ele está falando do homem que tem Deus e não enxerga. Do homem que conhece a palavra de Deus e não vive, não obedece, não pratica, ouve, fala, mas não vive. É disso que ele está falando. E ele está dizendo aqui, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Porque alguém parou de servir o seu Deus como deveria. Era isso que eles pensavam. Até então eles não sabiam que era Jonas, mas eles sabiam, nós vamos ver mais para frente, que eles sabiam que Jonas, desculpe a redundância, que Jonas estava fugindo de Deus. E ele diz assim: lançaram sorte, a sorte caiu, adivinha sobre quem? Jonas. Fugindo, querido. Fugindo. Sabe o que me chama ainda mais atenção nisso aqui? Que quando você vai falar com um cara que era crente, ou se diz crente, você percebe na hora. Que ele não é nada daquilo que ele está falando, que ele não vive aquilo que ele está falando, que ele quer só a oração, a bênção de um pastor. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra e que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe havia dito. Já tinha dito isso, que ele estava fugindo de Deus. Nós não podemos fugir de Deus, querido. Não tem como fugir de Deus. Eu quero dizer para você que é um caminho sem volta. No dia que você é batizado, que representa a travessia do Mar Vermelho, o mar se fecha, não tem como voltar. Não tem como voltar. Dali você só vai ter duas opções: ou ficar andando no deserto em círculo, pelo tempo da desobediência, pelo tempo da rebeldia, pelo tempo que você quiser, ou atravessar o deserto e chegar na terra prometida e cruzar o Jordão. Senão você vai ficar dando volta ali. Não dá para querer ser crente meia boca. Não dá para querer seguir a palavra de Deus só naquilo que eu acredito. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. A gente atende as pessoas e a gente ouve às vezes coisas das pessoas que não é bíblico, mas elas estão aprendendo. Agora, pior é quando você ouve algumas coisas de quem conhece a palavra de Deus. Pior ainda é quando você vê uma pessoa que deveria viver a palavra de Deus que não vive. E diz aqui a palavra de Deus para nós terminarmos: visto que o mar estava cada vez mais agitado, coisa só estava piorando, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade, por minha causa esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Olha lá, eles tentando salvar, querido. Por isso que eu falo, cuidado com quem você coloca no teu barco. Cuidado em que barco você entrou. Cuidado. Abre o teu olho. Preste atenção. Porque o mar cada vez ficou mais furioso. E aqueles homens, talvez mais misericordiosos do que o próprio Jonas naquele momento, tentando salvar o próprio Jonas, mas eles não iam conseguir resolver o problema. E eu quero dizer para você, você não consegue
Nenhum pastor consegue resolver o problema de rebeldia e desobediência no coração de alguém. É você e eu que temos que nos posicionar. É você e eu que temos que assumir uma posição, entregar a nossa vida, o nosso coração para o Senhor e obedecer a palavra de Deus. E abrir mão das nossas azeitonas, dos nossos figos, das nossas uvas. Enquanto nós não fizermos isso, o espinheiro continuará reinando nas nossas vidas e o mar vai continuar agitado e nós vamos ter que dizer assim, olha, me joga no mar porque é o único jeito do mar se acalmar. Eles clamaram ao Senhor, porque o mar ficou mais violento, versículo 13, 14. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, por tirarmos a vida deste homem, porque eles achavam que o jogar Jonas no mar ele iria morrer, claro. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Este se aquietou. Amados, só vai se aquietar quando você obedecer. Só vai se aquietar quando você for para o lado do Senhor. Só vai se aquietar quando você ouvir a voz do Senhor e seguir a voz do Senhor. Não pode ouvir a voz do Senhor e querer ir por outro lado, fugir da presença do Senhor. O mar na minha vida e na tua vida só se aquieta quando nós obedecemos. E ainda assim Jesus diz, olha, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Agora, se você quiser continuar no mar, amados, eu quero dizer uma coisa para você, você que tem resistido ao Espírito do Senhor, à vontade do Senhor, o mar só vai piorar. O mar só vai piorar. Se você ouve os desdobramentos do pastor Sandro, você sabe que a coisa só vai piorar mesmo. Só vai piorar. E se você não tiver com a tua vida alinhada ao Senhor, você não vai conseguir passar por isso. Você não vai conseguir passar. Você está lutando. Por que você continua lutando? Por que você continua indo para o outro lado? Por que você não segue o Senhor? Obedeça ao Senhor. O livro de Jonas é curtinho, depois leia e você vai ver que foi tão fácil depois que ele obedeceu. E olha que ele era durinho de coração, amados. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Oh Jesus, fecha os teus olhos, querido. Vamos pedir para o Espírito Santo ministrar nos nossos corações nessa noite. Oh Espírito Santo, nós queremos reconhecer que muitas vezes, meu Deus, muitas vezes somos rebeldes à tua palavra. O Senhor fala uma coisa, mas nós queremos fazer outra. O Senhor diz para nós irmos para a direita, mas nós vamos para a esquerda. Senhor, nós temos muitas vezes sido como aquele povo de Israel, de dura cerviz e teimado, insistido, resistido. E nós não entendemos às vezes porque o mar está tão agitado. Porque nós estamos sendo governados por espinhos em algumas áreas das nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo possa visitar cada um que está na sua casa agora, cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer a assumir um compromisso com o Senhor nessa noite, de obediência. A assumir um compromisso com o Senhor, de obediência da sua palavra, da sua vontade, de pagar o preço, de carregar a tua cruz, porque ainda há uma cruz a ser carregada, de andar pelo caminho estreito e não pelo largo, querido, de querer agradar o Senhor e não a nós mesmos, não a você mesmo. Comece a falar isso para o Senhor. Espírito Santo, vai ministrando no coração de cada um, vai ungindo cada um agora, Senhor. Vai ungindo, Senhor, cada um que está agora clamando ao Senhor, porque não tem aguentado, não está aguentando mais este mar tempestuoso, estas ondas agitadas. Eles têm clamado e têm pedido e não têm entendido porque o Senhor não tem acalmado o mar. Mas nessa noite o Senhor vai acalmar o mar. Nessa noite o Senhor vai apaziguar esta tempestade.
Nessa noite o Senhor vai te tirar das sombras dos espinhos. Oh, aleluia. Rebalá, xerecadalabaçu, rebalamaste. Nessa noite o Senhor vai te tirar debaixo dos espinhos, do meio dos espinhos, do meio do mar. E o Senhor vai te colocar num lugar seguro. O Senhor vai te colocar junto dele, junto dos seus pastos verdejantes, das suas águas tranquilas. Oh, recadala surrebalamaste. O Senhor está te chamando a um compromisso, recadala chorrebalamaste. Você tomar posse nessa noite da palavra do Senhor, candala surrebalamas, e se posicionar firme. Oh, candeba surelamas. Ouça a minha palavra, diz o Senhor. Medite na minha palavra, diz o Senhor. Recalabaçu relamas. De dia e de noite, ande nela, diz o Senhor. Recadalabaçu rebalamas. E o mar vai se acalmar. Xerecandalamaste. E os teus campos serão férteis. Candalamar, xerelemaste. E o teu gado se multiplicará. Recadalaçu rebalamas. Anda na minha palavra, caminha comigo, recadalabaçu rebalamas. Ouça a minha voz e me siga, diz o Senhor, candelebaçu rebalamaste. Recandalamaste, eu perdoo nessa noite os teus pecados, diz o Senhor. A dureza do teu coração, a tua infidelidade, recalabaçu rebalamas, para te abençoar e te dar um novo tempo. Uma nova chance, diz o Senhor. Confessa o teu pecado, confessa a tua dureza, confessa a tua rebeldia, e eu vou te restaurar, diz o Senhor. Estou soprando sobre a tua casa, estou soprando sobre este lugar, o vento do meu espírito, rebalamas, trazendo um novo fôlego de vida, recolebaçu, rebalamaste, para que tu sintas a minha paz, tcherecandalamaste, para que tu te sintas seguro, recadalaçu, rebalamaste, para que tu possas andar pela fé comigo, recodelebaçu, rebalamaste. Não solte das minhas mãos, diz o Senhor, relabaçu, rebalamaste, e prosperarás. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Todo louvor a Ti, meu Deus. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia. Eu vejo casas onde situações já estão mudando. O ambiente espiritual de casas, de lugares, de famílias, de vidas já está mudando. Eu vejo o céu se abrindo e é como se uma luz viesse do céu forte, iluminasse tudo, clareasse tudo, abrisse o tempo à tua volta. O Senhor está abrindo o tempo à tua volta, abrindo tempo na tua casa, trazendo um tempo novo para a tua casa nessa noite. Oh, xerebalaçu rebalamaste, recolemaste, recadalamaste. Eu vejo uma casa com as portas, janelas abertas e o céu aberto, claro, iluminando e clareando tudo. Recodelebaçu rebalamaste. Oh, aleluia, aleluia. Ali há vida. Oh, meu Deus, o Senhor está soprando vida sobre você hoje. Vida para aquele que crer, vida para aquele que quer, vida para aquele que se posiciona com o Senhor. Oh, meu Deus. O Senhor vai mostrar para você a diferença entre o justo e o injusto. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, você vai ver já nessa noite, amanhã, a tua casa já diferente, já mudada. Você vai ver já a esperança renascendo, a vida renascendo, os relacionamentos sendo restaurados. Você vai ver os muros nessa noite da tua casa, as brechas estão sendo reparadas. Oh, glória a Deus. O Senhor está abençoando o teu trabalho, os teus negócios, a obra das tuas mãos. O Senhor está tocando agora. Oh, aleluia, aleluia. Alguns tiveram que falar para o Senhor nessa noite: Senhor, eu estou pulando desse barco, Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão chorando agora. Chorando porque elas
tomaram uma posição, e essa posição elas podem sentir a dor no coração delas. Mas elas sabiam que era necessário tomar, porque o Espírito Santo te compeliu a isso. O Espírito do Senhor te compeliu a isso. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Creia, em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade sai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pastor Sandro, por gentileza. Sentem-se, irmãos, por favor. Amém, todo mundo abençoado. Palavra abençoada, né? Desceu do céu. Tenho certeza que veio de encontro ao nosso coração. E creio que, assim como eu, você também a recebeu, né? Amém? A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram e se trouxeram, né? Os seus dízimos. Então você que trouxe, dá um sinalzinho assim com a sua mão, que os irmãos vão estar entregando envelopinho para você pôr a tua oferta. Você que está em casa, que deseja enviar uma oferta à sua igreja, devolver o seu dízimo, os irmãos estão disponibilizando aí o Pix da igreja para você fazer isso. Tá legal? Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Hoje é quarta-feira, né? E a gente já, dia 13 hoje, né? 13 de julho. E o relógio não para. E o relógio não para, né? O tempo está correndo. Esse mês vai passar que a gente não vai nem ver, né? Vai passar voando aí. Daqui a pouco a gente já está em agosto. Tem aniversários aí em agosto. Quem vai fazer aniversário em agosto? Levanta a mão. Ah, Carlota. Eita. Quem mais? Mais alguém, hein? Lohane. Vai ter bolo então em agosto. Coca-Cola grátis. Oh, glória. Aleluia. Jesus é bom. Chega logo, né? Chega logo agosto. Chega logo agosto. Logo ele virá. Fecha os olhinhos. Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os ofertantes e dizimistas desta igreja. Eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um dos irmãos e o Senhor os esteja abençoando, multiplicando a sementeira daqueles que têm semeado nessa terra diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode levantar-se, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui, por favor. Amém, igreja? Coloque-se em pé, por favor. Estamos em cima do nosso horário, são 21 horas agora, horário de Brasília. Eu não sei vocês, mas eu estou com fome. Tem alguém que está com fome? Alguém fez janta para a gente ir filar boia na tua casa? Não, ninguém. Não, Guilherme, tem janta lá? Oh, brincadeira, hein? Marisa, janta. Então vamos embora, né? Comeu um prato francês hoje, resto de ontem, né? Vamos lá. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe vocês que vieram de longe, voltem em paz e segurança, que Deus guarde a vida de vocês na volta e abençoe as suas casas. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Vamos orar e agradecer a Deus. Papai do céu, em nome de Jesus, querido Deus, eu quero te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado, papai, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos diante do Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar a casa, a família de cada um dos irmãos que está e daqueles que estarão conosco. Que o Senhor possa nos guardar, proteger, nos livrando, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que a tua bênção possa vir sobre tudo que fazemos. Que o Senhor possa estar nos dirigindo, nos direcionando, para que não sejamos dirigidos pelos espinheiros, mas que possamos andar nas oliveiras verdadeiras,
que possamos, Senhor, mesmo enxertados, fazermos partes das oliveiras do Senhor. Meu Deus, eu peço que a tua bênção, o teu amor, a tua graça, que o grande amor do Senhor, a mais doce consolação do teu Espírito e a mais preciosa paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de nós, agora e sempre. Só quem crê diz comigo, amém. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau.